A todos um bom domingo, um domingo de paz, de descanso, um domingo para que, dentro do assunto que nós estamos tratando, o relacionamento familiar, a família esteja unida, em paz, em harmonia. Eu tenho visto a família como um campo de desencontro humano e de reencontro em Cristo. Falando em campo, terreno sem mata, tendo ou não árvores esparsas, né? Terreno estreito e plano, terreiro dentro do povoado, enfim, pode ser acampamento, liga um quadro, espaço do escudo em que se pintam ou lavram as peças, uso liso de qualquer estofo, tecido de lã, de quem saem as matizes onde se acampam o gado para seu determinado fim. Tudo isso está envolvido dentro da palavra campo. Então posso considerar o campo familiar como a agregação, né, de pessoas com fins iguais, específicos ou interesses pessoais por várias razões, amor, atração física, ambição, etc. Desencontros neste campo. Primeiro, os cônjuges. Às vezes os desencontros são por divergência de pensamento, ideias, religião. Hoje em dia, na atualidade, se prega que cada um tem o seu próprio pensamento, portanto não é possível haver união e entendimento para que se chegue a um comum acordo. Isso nós já temos na Bíblia desde o início da igreja na Era da Graça, ou na dispensação da graça. Lá em Filipenses 4:2, o pedido bíblico é: arrogo a Evódia e a Sintique, para que pensem concordemente. Né? Lendo de 1 a 3, se há, pois, alguma exortação, isso no capítulo 2, versos 1 a 3, se há, pois, exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tendo o mesmo sentimento aqui, né? Unidos de alma, tendo esse sentimento. Provérbios 21:9 diz: melhor é morar no canto eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Isso se aplica ao contrário também, em relação ao homem. Tem muito homem rixoso. Então, o segundo ponto que pode gerar desacordo, exatamente agora na pregação da independência da mulher, por divergências financeiras. A discussão e a ideia atual é que cada um deve ter sua independência financeira. Por isso, cada um tem sua parcela financeira a cumprir no lar e o restante não importa ao cônjuge como e onde vai ser gasto. Não se chega mais a um acordo comum para ter tudo em comum. Por isso mesmo o Salmo 127, verso 2 diz: inútil vos será levantar-se de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Significa que Deus abençoa o trabalho realizado sem o objetivo ganancioso, avarento e individual, mas no sentido de unir os cônjuges em todos os seus aspectos como os filhos. O 3. Por desrespeito ao educar os filhos. Pais que repreendem os filhos com ira, proíbem apenas, espancam, porém não ensinam a razão dessa proibição e não se dedicam em amor. Se dedicassem em amor, o ensino seria correto e aquele que se sente amado ouviria. Agora temos
o problema dos pais em relação aos filhos. Efésios 6,4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, aquilo que nós acabamos de falar, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Significa amar, respeitar, se fazer presente, andar com Ele. Aí isso tudo, né? Tem também os filhos desobedientes, aqueles que não ouvem. E tem os pais que não indicam, não ensinam com amor, também levam os filhos à desobediência. Por isso, com relação à criação das leis de direitos da criança, os pais ficam sem o poder paterno de educar seus filhos. A criança é ensinada nas escolas, na mídia, na filosofia, na psicologia, na identidade de gênero, que eles têm todos os direitos, não podem ser reprimidos, devem extravasar todos os seus instintos, e estes instintos normalmente são malignos, tem as exceções, pois o mal não é preciso ensinar a criança. Mas ensinar o bem e o reto caminho é difícil, pois a criança por natureza é rebelde, exceto algumas exceções, como já falamos. Por isso mesmo, Efésios 6, 1 e 2 diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. E quando se educa com a palavra de Deus no Senhor, isto reflete amor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Então o filho deve ter a consciência que ele não foi gerado pela sociedade ao qual ele quer se entregar e obedecer, e sim pelos pais, que são a origem de sua vida carnal. Desrespeito aos pais é a prática, o ensino da atualidade para as crianças. Tem uma forma de aparente liberdade, individualidade e direitos. Porém, os resultados são desastrosos. O ensino para isso é muito dissimulado, tendo uma aparência de verdade, porém algo destruidor de bons costumes, educação, respeito e integridade. Por isso, lendo de novo, Efésios 6, 1 a 3, diz: Filhos, a vossos pais obedecei no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, e sejas de longa vida sobre a terra. E bem, o respeito aos pais, obediência ao ensino é manter-se livre da degradação moral, dos vícios, das drogas e de todos os costumes não sadios para o espírito, para o corpo e para a mente. Manter firme e sadia a mente lhe dá sabedoria e domínio próprio. Não é influenciado pela sociedade, por tudo isso. Esse domínio próprio faz com que tenha discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, abrindo-lhe a visão para as consequências e resultados de seu próprio proceder. 3. A autossuficiência. Isso é ensinado hoje. Bom, nós temos um relato na Escritura, em Lucas, sobre o filho pródigo. Ele pediu ao pai a sua herança e saiu pelo mundo. Gastou tudo com as meretrizes, com as festas, com as orgias, e depois não tinha com que comer. Desejava comer junto com os porcos e os patrões não e os donos dos porcos não permitiam. Aí ele se lembrou: vou voltar para a casa do meu pai e direi a ele: não sou digno de ser chamado seu filho. Porém, quando ele chega, o pai o recebe com todo amor e carinho. Este meu filho estava perdido e reencontrou-se com o pai, reencontrou-se com Jesus. Mas aquele que estava em casa revoltou-se, porque tudo que ele queria era a herança exclusiva. E aí ele diz: pai, eu estou aqui todos os dias, nunca fizeste uma festa para mim, esse teu filho vem que gastou tudo, agora você mata um bezerro cevada para ele? E o pai fala para ele: filho, você está sempre comigo, você tem tudo, tudo é teu.
Não podia agora ter amor por esse teu irmão que foi resgatado? E ele saiu triste. Bom, aí nós temos, para encerrar, testemunho. Discussões paternas provocam nas crianças traumas e frustrações. Auxiliares externos, psicólogos, não resolvem. A Bíblia e os pais resolvem. Igreja sem os pais não resolve. Pais sob orientação de Deus resolvem. 1 Timóteo 3, 3 e 4 diz: orienta os pais a serem cordato, inimigos de contendas, que não sejam avarentos, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Solução: entendimento entre os pais. Efésios 5 diz o quê? Esposas, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. A igreja é submissa a Cristo porque Ele a abençoa. E Cristo, por amá-la, deu a própria vida. Assim devem ser os maridos com as esposas. Então as discussões, as discórdias, isso há entre nós, devem ser discutidas longe dos filhos, ainda crianças na pré-adolescência e dos próprios adolescentes. De educação conjunta para os filhos. Quando o pai proíbe, a mãe não tem autoridade para dizer o contrário. Quando a mãe proíbe, o pai também não tem autoridade. Se não concorda, entra em acordo longe dos filhos. O ensino correto da Bíblia, conforme Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso leva a oração por eles e com eles, trazendo harmonia para a família. Pense, medite. Deus te abençoe.